Amigos e amigas do Corajosamente, chegou o dia que a gente vai falar de arte neste episódio, porque a arte ela permeia todos os episódios do Corajosamente, mas eu acho que nesses 4 anos, a gente tem 4 anos já, é, a gente nunca não fez nenhum episódio focado nisso. Então, olá, eu sou a Cíntia Cruz e eu estou aqui com o Bruno Demauro em mais um episódio. Olá, caro ouvinte da rede Corajosamente de podcasts, que na verdade é a rede um, mas é uma rede gostosa, uma rede boa. E esse episódio vai cobrir cinema, vai cobrir música. Sempre trazemos músicas gostosinhas, sempre trazemos cinemas gostosaços. Vamos falar daquelas playlists gostosas, aquele término de relacionamento que você cria aquela música boa de fica na fossa da fossa. E aquela música do rock. Nossa, eu nunca esqueço daquela música do Rock Balboa lá subindo a escadaria. Como aquilo. Você ouve aquela música, você quer subir uma escadaria, não importa onde você esteja. Você olha assim pro lado e fala: cadê a Ah, escadaria mas mais você próxima? nunca viu o filme do Rock Balboa, não interessa, você já viu um corte, você já viu uma Já, cena, você já sabe, isso já tá no seu sabe. inconsciente coletivo já, meu filho. Uhum. É isso. Vamos falar como essa arte maravilhosa e as artes nos fazem chorar de alegria, de tristeza, como elas nos fazem nos relacionar gostosamente. E a arte é uma delícia. E a vida é uma delícia com arte, que ainda bem que temos arte. Já estou com um sentimento de alegria aqui, já, de pensar em arte e coisas gostosas. Vamos, Cintia Cruz. Olha, e assim, esse tema, ele veio muito a calhar, porque aqui na minha cidade, a gente passou aí por umas semanas de ataque à arte, à expressão, e tal. Então, quando a gente vê uma manifestação de pessoas que tem a arte como fundo, como base, como meio de se expressar, com música e tal, é muito legal, assim, né? É muito legal quando você junta estética, artística e tal, com política, porque a arte, ela, de alguma maneira, ela vai ter sempre, querendo ou não, ela tá inserida num contexto político, ou ela vai ter ali uma linha, não tem assim, né? Quando a gente expressa alguma coisa, a gente está se expressando dentro de um sistema, que é um sistema político. Então, esse papo de que eu acho que a arte não deveria se misturar com política, querido. Que mundo você tá, meu lindo? Que mundo você tá que você acha que a arte e política elas não estão juntas? Até quando não é consciente, o rolê tá junto, entendeu? Queria começar com isso. Esse episódio não é sobre política, né? Mas eu acho muito importante ressaltar uma coisa que é respirar é político. Estar vivo é política. Então não se esqueça, você que talvez não goste de política, temos outros episódios relacionados à política, talvez não entramos tão profundamente ainda, mas estar vivo já é uma política, já é algo que envolve política. Perdão, Cintia Cruz, vamos, continuamos. E aí, assim, né, falando como psicóloga e olhando para um contexto clínico, é, a gente percebe como, sei lá, você ter uma música que fala de algo que você também está sentindo, ou você assiste um filme que você se conecta, um livro, tanto que a gente sempre dá dicas aqui no final do episódio, porque, né, são temas que se conectam com alguma obra de arte. É, o quanto isso traz. é, Quando você vê um artista expressando uma coisa que você também já sentiu, isso te tira desse lugar de, nossa, esse sofrimento é só meu, só eu tô passando por isso, e essa solidão que o sofrimento emocional e psíquico traz. É por isso que o livro da Rosa Monteiro fez tanto sucesso, né? Porque ela tá falando de saúde mental, de loucura, de, enfim. Por isso que tantos artistas ganham muito espaço e tal. Por isso que quando um artista, uma cantora famosa fala que sofre de ansiedade ou tem uma crise de ansiedade no palco, isso gera uma comoção porque a gente se identifica e se identificar, nossa, não cura o que você sente, mas te dá um pertencimento que é muito importante no processo de cura e quando a gente está buscando a nossa saúde mental, né? É, pode falar. Essa identificação é muito gostosa da música e da arte, né?
de ver. Por exemplo, quando a gente recomenda filmes aqui, de tanto a gente gosta muito daquele filme, por quê? Porque a história é boa. Sim, mas o quanto que não gera de identificação naquele filme na gente ali, né? Da gente ver a própria vida, daquele sentimento que tá causando na gente e como a música, você falando dessa identificação, desse sentimento, me veio na cabeça Rubel imediatamente, das músicas gostosíssimas dele e de como realmente causam essa identificação. E de pensar que, para alguém escrever uma música que causa um sentimento tão gostoso, ou triste, ou feliz, ou esse sentimento dentro da gente. Imagina o quanto de sentimento também não tem essa pessoa para conseguir traduzir aquele sentimento em palavras e vai ter ansiedade pra caramba. Vai estar uma pessoa que escreve uma música de tristeza, daquela profundidade. Você tem que pensar, essa pessoa já ficou numa tristeza desgramada pra ter uma profundidade de tristeza desse jeito. E putz, como é. Acho que eu não tinha pensado nesse lado ainda, sabe? Você me dizer isso e me fez pensar no como o artista também sente tudo isso que a gente tá sentindo. Quando ele escreveu, pra quem ele escreveu, quando ele canta. Uma das coisas que eu acho mais gostosa é quando o artista tá no palco cantando e o povo não deixa ele cantar, porque quem tá cantando é o povo. E eu acho que não deve ter um sentimento maior no mundo que você criar uma obra e você cantar para 100 mil pessoas, para 300 mil pessoas, e as 300 mil pessoas sabem aquela letra toda, sabe aquele ritmo todo ali, você não precisa nem cantar, que aquele povo tá cantando para você. Veio ali para te ver, não, veio ali para cantar e jogar na sua cara que eles adoram aquela música e sabem aquela letra gostosa que se canta. E isso é uma coisa do brasileiro também, não é todo país que faz isso, não. O nosso povo maravilhoso tem esse É, porque a dom. gente não é que a gente canta no show, né? A gente grita desesperado, tipo, a gente não vai Uhum. lá ouvir a pessoa cantar, a gente vai lá cantar com a pessoa. A gente vai Completamente diferente. sentir aquilo junto com a pessoa e todo mundo vai sentir igual. É. Ai, mas eu fui no show e não consegui nem ouvir a Madonna, meu amor. Quer ouvir a Madonna? Escuta na tua casa, né? Você não vai lá pra, sei lá, Copacabana, pra onde for, entendeu? Faça-me o favor, né? A Lady Gaga, tipo, né? Ai, fui no show da Lady Gaga em Copacabana, nem ouvi. Não era pra ouvir, meu amor. Era um evento histórico. Você estava presente, uma coisa histórica. É isso, entendeu? E, né, fez parte daquilo e tal. A gente, assim, eu acho que quando a gente olha para a história do Brasil, enfim, né, a gente percebe o quanto os movimentos culturais e artísticos, eles estão muito impregnados da nossa história, do momento que a gente estava passando e como eles expressam esses momentos e tal, né? Domingo a gente também teve a manifestação manifestações no Brasil todo contra. Nossa, eu tô muito gente, perdão, tá? Mas assim, é o meu contexto no momento. Mas a gente teve as manifestações contra a PEC da blindagem pelo Brasil todo, né? E aí, quando você vê, tipo, Chico Buarque, gente, não sai de casa nem para comprar pão, meus amores. Ele já tá num momento da vida dele que ele quer o quê? A paz e o sossego. Mano, tirar o homem de casa num domingo, um calor, assim, ó, monumental, pra se manifestar contra uma PEC absurda. Então tava quem? Chico, Caetano, Gil, Djavan, sabe? Olha isso. As pessoas, 40 anos atrás, eles estavam se manifestando, né? Agora estão eles lá, gente, eu tô com 90 anos, eu tô com 80 anos, sério, né? Luiz Erundina tiraram de casa, gata, meu Deus, enfim. Agora, quando você pensa, olhando aqui pra gente, né? Então, saindo um pouco desse macro, mas você, Bruno, qual arte que te afeta mais? Você falou do Rubel, né? Mas que é música e tal, mas que arte te afeta mais, assim, te traz mais emoção e que você já tem consciência que, putz, preciso disso aqui porque eu tô precisando sentir tal coisa ou extravasar tal coisa. Música. Música é a Música. arte que mais me traz sentimentos assim. Eu sinto que eu co- quando se diz assim que me preciso de tal emoção, eu sinto que é música e cinema. São as duas formas de artes, porque o cinema eu sei, "Put, eu quero aquele sentimento. E aí eu sei que alguns filmes que eu gosto já me dão aquele sentimento, sabe? E aí eu vou assistir o filme buscando aquele sentimento mesmo, que eu sei que aquele filme me dá.
E geralmente ele entrega aquele sentimento que eu já senti. Mas música vem algo que é diferente, porque música vem, por exemplo, eu tava ouvindo na semana retrasada, acho, quando a gente tava falando de episódio, né, sobre arte e tudo mais, eu tava ouvindo Alceu Valença. E é a música que eu já ouvi trocentas vezes. E eu tava ouvindo Alceu Valença e eu comecei a chorar ouvindo a música do Alceu Valença. E eu pensei, o que tá acontecendo aqui? Por que que eu tô chorando por esse homem com essa música que eu já ouvi tantas vezes? E não é uma música triste, não é uma música. E foi um choro feliz, assim, sabe? Foi uma. E eu nem sei o que me tocou ali. Foi tipo, era ao vivo, eu tava assistindo pelo YouTube. E. Quer dizer, não tava ao vivo, né? Mas era uma gravação. Sim. E eu vi ali aquele homem sozinho, cantando, um negócio no fundo, que era um colorido, que você já deve ter visto clipes. E ele cantando e eu chorei assim, eu pensei, caramba, como música, como arte é uma coisa maravilhosa. E eu sinto que a música é a forma mais fácil que eu tenho e mais rápida também de conectar com coisas gostosas, com sentimentos gostosos. Eu escuto música praticamente todos os dias e então sinto que a música é uma arte que está muito mais presente na minha vida e é algo que eu sou muito mais dependente e viciado e com muito orgulho em música. Música definitivamente. Você sente que existe uma arte na sua vida hoje, ou talvez até mude com o passar dos anos, essa conexão? Ah, eu acho que, assim, o que eu sinto falta na música e que eu lembro que em 2018 eu fui fazer um curso com a Carol Nalon e enquanto a gente estava lá fazendo as atividades, ela colocou uma música assim pra gente, sabe, de fundo, assim, pra gente, enquanto a Uhum. gente estava lá fazendo os exercícios. E a gente tava numa sala super gostosa, assim, tinha umas almofadas no chão. Aí ela puxou as almofadinhas assim, colocou perto da caixa de som e deitou ali perto da caixa, sabe? Tipo, contemplando a música ali, ficou ali ouvindo. E eu lembro que aquele dia eu pensei, nossa, eu não consigo mais ter esse tempo, assim, de contemplar a música, sabe? De ouvir, de fechar os olhos. Tipo, eu lembro quando eu era adolescente, se deixasse eu deitava com a caixa de som, uma de cada lado, assim, sabe? Sei lá. Então, eu tento ter isso em alguns momentos, assim, mas eu sinto muita falta desse tempo contemplativo da música. Sabe, que você pega um disco novo de alguém, tipo, sei lá, Lineker, que tá, né, com um disco belíssimo e tal. E eu vi aquilo ali quieto, sabe? Só ter um tempo dedicado a ouvir aquelas músicas e tudo. A gente não sei, assim, quem tá ouvindo, mandem mensagens e contem pra gente, por favor, se vocês conseguem ter esse tempo. Mas eu acho que eu sinto falta disso, porque eu tive, não sei, assim, sempre me conectei muito com música. E hoje, quando eu vou nos shows, eu penso muito. Tipo, eu fui no Ney Matogrosso agora recentemente, né? Que eu amo. Então, tem várias músicas que eu me conecto muito e tal, mas eu tive uma crise de choro enorme, assim, eu fiquei muito emocionada no show. Mas muito pensando na. Não consigo, não me vem na cabeça a palavra, mas não é na continuidade, mas é pensar que esse cara canta essa música há 30 anos, há 40 anos, e essa música ainda continua, sabe? Ela ainda toca as pessoas, ela ainda é viva, a força que isso tem e tal. Essa permanência que as obras elas têm. Isso é um negócio, assim, quando eu vejo um quadro que tem 100 anos, que tem 200 anos, que tem 500 anos, isso me afeta muito, assim, sabe? Quando, sei lá, você entra, sei lá, Barcelona, né? Que você vai lá, você vê as obras do Gaudí e tal. Fala, meu Deus, esse cara, ele dedicou a vida dele a isso, sabe? E há 150 anos atrás, há 100 anos atrás, isso tudo aqui tava só na cabeça dele. Sabe, essa catedral inteira, esse negócio, tava na cabeça dele. Ele sonhava com isso, ele dormia e ele acordava e desenhava e tal. Isso pra mim é um negócio assim que não sei explicar. É o que mais me emociona quando eu vejo uma obra pronta, assim. Porque eu acho que eu me conecto muito com o processo, sabe, Bruno? Tipo, a gente que tem amigos que escrevem, que gravam discos, né? Eu sempre tive amigos que são da arte, assim. Então, eu sempre vi muito o processo.
a pessoa ensaiando, tocando a música 300 vezes o mesmo trecho até ele ficar perfeito e tal. Então, quando eu vejo a obra pronta, eu me emociono porque eu me conecto com o processo para aquilo ficar pronto, o quanto essa música é não é permanente a palavra, meu Deus, que difícil, não consigo lembrar, mas assim, o quanto isso continua vivo. é, Atemporal seria? Que não é temporal? Não. Não, Também não. uma hora vem. Bem, Mas é essa permanência que essa obra tem, assim, isso é um negócio que mexe muito comigo. Hoje em dia eu sou uma pessoa mais da literatura mesmo, né? Leio muito e tal. Tô numa ressaca literária absurda, porque eu acabei de sair de um livro que eu me conectei muito, assim, muito mesmo. E aí eu tô tipo, não é que eu não acho que tem que ser uma história assim, nossa, que. Mas eu tenho que me conectar de alguma maneira. Então, assim, eu tô passeando aí por uns livros e olha que interessante, qual o livro que me chamou a atenção? A Clarice Lispector, ela escrevia cartas, muitas cartas para os amigos, né? Assim, para os quem eram os amigos da gata, né, gente? Eles trocavam muitas cartas e foi um movimento que o Mário de Andrade fez na época de incentivar que os escritores escrevessem um para o outro, sabe? Se forçassem a escrever. E aí, então, tem alguns livros das cartas da Clarice para as irmãs, das cartas da Clarice para o Fernando Sabino, que era muito amigo dela e tal. E aí, esse livro me pegou, assim, porque é uma conversa entre pessoas pensando sobre a vida, pensando sobre a sua produção e tal. Então, não acho que é coincidência eu estar presa, né, a um livro em que a gente vai acompanhar as conversas da Clarice com pessoas que ela gosta, que ela admira e tal. sabe que esse. Até voltando um pouco antes desse negócio da arte, da parte do museu, né? De você ir visitar museu e tudo mais. Eu lembro dos. Eu tenho vívido, assim, até fecho o olho agora em pensar no, em obras de artes que me marcam, assim, sabe? Das experiências. Porque você vai andar no museu, você vai ver várias coisas, né? Vai ver estátua, vai ver pintura, vai ver um negócio que tem. Eu lembro de uma estátua assim de ver assim, que era aquela estátua egípcia, que inclusive tem uma réplica aqui em casa, que fica do lado do bição, ali na mesa, que é. Vou pegar ela. E ela é sobre. Ela. No museu estava escrito, essa coisa tem 5.000 anos. Eu olhando aquela estatinha ali, essa estátua aqui foi feita 5.000 anos atrás. E, tipo, ela tá aqui na minha frente. Não era só sobre a beleza, assim, dela, que ela era pequena, sabe? Sei lá, devia ter uns 15 centímetros. Mas era de aquela sensação de que existe um negócio protegido por um vidro, né? Pra uma pessoa quebrar aquela merda de 5.000 anos, que nem tem preço. Mas de existir essa conexão com o passado, assim, da arte também, sabe? Que eu acho que é um pouco nisso que você tá trazendo, de como aquilo existia na cabeça de alguém, mas não era só na cabeça de alguém, é uma conexão sua com aquela peça que foi feita 100 anos atrás. E se ela for pintura a óleo, ela tá molhada ainda, porque o óleo não seca, o óleo fica molhado. Ele forma a crosta lá e dentro tá molhado ainda no negócio, de 100.000 anos atrás, com a química de 100.000 anos atrás, aquilo. E aquela estátua, eu lembro de pensar e ter essa reflexão, que era a reflexão maior ainda, que era uma estátua egípcia, e me conecta com a parte egípcia e vem esse sentimento, mas muito pela longevidade. E uma outra coisa que eu sinto é de você, ainda nesse mesmo patamar, né, de algo tão grande assim, que é quando você vai e você vê uma obra de arte, assim, que você olha e você pensa assim, como que isso aqui foi feito? Porque vou pensar assim na TV de alta resolução hoje, né, de 4K, 8K, você olha assim a imagem é perfeita. E aí você pensa numa pintura que foi feita à mão, há trocentos anos atrás, e aquilo é melhor do que a imagem na TV que você está vendo. E aí você pensa assim, como, meu Deus, que alguém conseguiu pintar essa resolução em 50.000K e tá aqui ainda, vivo, existindo, inteiro, não foi queimado, não foi destruído, deve ter sido roubado e recuperado, né, óbvio. Mas é uma coisa assim de você pensar como é impressionante o ser humano ser capaz de criar algo tão magnífico assim, em precisão, de realmente conseguir tirar algo da cabeça ou de observar algo e conseguir pintar. Você já tentou pintar com pincel, com tinta a óleo, com
Com um Gente, lápis já é ter o difícil fazer. domínio, pelo amor de Deus. Pega a estátua pra gente ver. Vou pegar, vou Estamos mostrar aqui. curiosos. Aqui a réplica egípcia da estatuazinha. Cadê? Aqui. Ah, é um gato. É óbvio que é um gato, Cintia Cruz. Queridos, o Maravilhoso. gato, É ele um tá ali gato. sempre entre Tá nós, sempre né? aqui. É. E aí tem umas escrituras no peito e na lateral do gato aqui, em coisas egípcias, que eu não vou pedir pro Google traduzir pra mim. E é isso, tá com gato deus egípcio, né? Os egípcios que sabiam, a certeza ali, dos gatos maravilhosos. E, enfim, fica aqui, gostosíssima. Coincidentemente, eu estou com a minha caneca que eu tava tomando café, olha aqui, ó. Uhum. Que tem este desenho, que é uma pintura rupestre, que eu acho que é do Brasil, que é o primeiro registro de um beijo. Hum. Eu espero que seja no Brasil, porque faz muito sentido a gente ser o primeiro povo a registrar um beijo, né? Aparentemente é um beijo. Pode ser alguém mordendo a cara da outra pessoa? Pode também, né? Uhum. Mas dá a impressão, enfim. Eu ia falar Mas do povo latino beijando, é tipo, nessa época nem tinha povo latino, não tinha povo de nada, era o povo, era só o povo. depois eu pesquiso melhor essa informação, tá, gente? Uhum. E conto melhor essa história pra vocês aí do beijo. Mas entende que esse lance dessa permanência, isso pra mim é um negócio que eu acho muito louco, assim, né? E de ficar tanto tempo e como você falou, né? Parece que é isso, você tá, é uma ponte para o passado. É, você falou da coisa da precisão da pintura. Tem uma cena do Amélie Poulain, do filme, que ela tem um vizinho que é pintor, né? Que ele não pode sair de casa e tal. E aí ele pinta todo ano. Ele faz uma réplica de um quadro que eu acho que é do Van Gogh ou é do Monet, não lembro agora. E aí ele fala: Eu nunca consegui fazer a expressão da menina do copo de vidro, porque eu não entendo o que que tá acontecendo com ela. É, ela tá olhando para outro lado, todo mundo tá olhando para um lugar, ela tá olhando para outro, e para onde ela tá olhando, né? E aí ele e a Amélie ficam ali, tipo, o que que tá acontecendo com ela? Por que que é tão difícil copiar esse olhar e tal? E essas coisas que as obras têm, assim, né? A pintura, a mesma coisa um bom fotógrafo, né? Que capta o momento ali específico e tal. É o olhar, é como a pessoa expressa aquilo. E às vezes é isso, não tem como replicar. Irreplicável. A arte retrata muito todas as formas de a gente pensar na música, na fotografia, na pintura, na arquitetura. Ela retrata um povo naquele momento e ela retrata o momento, né? Porque ela retrata, por exemplo, da gente pensar em músicas mais antigas que retratavam momentos históricos, a pintura, ou a arquitetura, que existe mais o romano, o modernismo, o minimalismo, isso e aquilo. E como isso vem retratando e vem mudando conforme o tempo, né? Nesse de você pensar na pintura que você disse da expressão facial que ele não conseguia replicar, me faz muito pensar até como a própria feição das pessoas é uma feição temporal, de uma forma artística e cultural. Porque eu adoro feições, eu adoro rostos e sentimentos que os rostos mostram ou tentam não mostrar. Por conhecer bastante pessoas de vários países, eu acho fascinante como essa expressão facial, tanto na arte, da pintura, quanto na vida, realmente retrata povos, assim, sabe? Não sei, agora, por exemplo, que estão mostrando mais pessoas da Ucrânia por causa da guerra. Se você olhar o rosto ucraniano, ele é um rosto ucraniano, assim, sabe? Que é um rosto que vem daquela região, que é um rosto que é um pouco relacionado ao rosto polonês, ao rosto russo. Existe esse rosto. E não é um rosto apenas com o osso e o nariz e a testa e o olho. Não, é um rosto sobre expressões, o jeito que a pessoa sorri, o jeito que a pessoa fica com vergonha, o jeito que a pessoa fica com raiva, também faz parte daquela região. E não é apenas por causa da formação do osso, é parte de como é a cultura, de como aquela cultura oprime, de como aquela cultura reforça.
E a arte traz isso, me faz pensar na música também, né? Que a música também vem nisso, né? Nas palavras em que usamos, naquela cultura, na outra cultura, como aquela palavra passa de um lado para o outro. Como, por exemplo, o Brasil usa palavras em inglês, a Espanha não usa palavras em inglês, e como isso navega, assim, e culturas impermeiam outras através da própria do dialeto, sem pensar numa arte em si, né? Mas a falar como arte. E como eu acho fascinante essa expressão facial que a gente consegue ver nas pinturas e na vida, na TV É, e no por isso YouTube. que a gente fica tão deslumbrado com o cinema quando uma atriz, um ator consegue replicar uma expressão, né? Assim, e você fica, meu Deus do céu. Eu assisti às horas esses dias, que eu não tinha assistido ainda, é a Meryl Streep, a Julianne Moore, e tem mais uma, são as três. Ah, e a Nicole Kidman, que tá impressionante nesse filme, né? É, mas tem um diálogo entre a Meryl Streep e a Julianne Moore que dá tá bem perto, assim, do rosto delas, sabe? Que, nossa, você fica meio sem ar, assim, porque a conversa é muito pesada e, se for, sei lá, é outro nível, não dá pra explicar. Me faz pensar no a primeira vez que eu assisti os Jogos Vorazes, que tem a Jennifer Lawrence, e eu não lembro de ter assistido, eu acho que devia ter assistido um filme com ela antes, mas ela não tinha sido alguém que tinha me marcado. E eu lembro quando assisti Jogos Vorazes, eu achei que ela era uma péssima atriz. Eu achei, ela não tem expressão facial, ela tá sempre monotone, não sei o quê, tipo, ela tá fazendo o Jennifer Lawrence. E aí depois eu vi que não, ela é uma atriz que o personagem que ela estava fazendo era esse personagem monotônico, era um personagem que não tinha expressão. E ela fez tão bem porque ela faz trocentos filmes e ela tem trocentas expressões. Ela fez tão bem que eu achei que ela era uma péssima atriz. E na verdade, quem era péssima era aquele personagem que estava oprimido e maltratado e não sei o quê. E ela fez de forma brilhante, ao ponto de eu achar que ela era péssima atriz. E esse Mas, sentimento me vem sempre à cabeça a pensar em atores que são tão bons que eles são completamente diferentes de um personagem pro outro. Você nem sabe quem que você tá assistindo ali quando você tá assistindo o filme de tão. Você até esquece que aquela pessoa é um ator. Porque às vezes você fica com raiva, você quer até esganar a pessoa e é uma pessoa que você gosta. Como novela, né? Novela faz isso muito também, desse por isso que eu acho sentimento. que vale a pena a gente mandar um beijo pro Wagner Moura, que tá ouvindo a gente. Wagner, te amo, você sabe, e Fernandinha Torres, sempre muito maravilhosa, né? Caminhando da comédia para o drama como se não fosse nada. E fazendo isso, enfim, impressionantemente, né? Maravilhosa. Inclusive, assisti um filme dela de 86 que já era maravilhosíssima. Ela devia ter seus 20 e poucos anos. Gatíssima, sempre maravilhosa, e já era Ela é maravilhosa a muito atriz. charmosa. É. Ah. E aí, eu queria puxar um gancho. Assim, tem uma fala do Platão que é famosa, que ele fala que na República ele defende que o tipo de música elevado por um governo reflete a direção que se quer dar ao povo. E que mudanças na música podem alterar as leis mais importantes da cidade. Se você quiser entender a alma de um povo, ouça a música que ele ouve. E aí, beleza, Platão falou isso lá na República, que é de sei lá quantos séculos atrás. E as pessoas usam isso para desqualificar certos tipos de música ou para dizer que essa música serve, essa música não serve. E a gente vê muito isso, né? Tipo, sei lá, aparece na minha timeline muita música clássica, música erudita, né? É, e aí sempre tem um comentário assim: nossa, isso é que era música. Hoje em dia é só funk e gente mostrando a bunda e não sei o que lá. E tá, enfim. É, e aí tem pesquisas que falam, né, que a música erudita. E aí, só que não é só a música erudita, eu acho que é isso que eu queria falar, né? O que que faz uma música mexer com a gente? São as batidas por minuto, então a frequência ali da música, a batida por minuto, isso é importante. E quando a música tem uma certa. Porque quando a gente escuta uma música, a gente tem uma previsibilidade, né? E quando essa previsibilidade ela é quebrada de um jeito harmônico, isso mexe com o nosso cérebro, vai mexer com a nossa cabeça. Só que as pessoas fizeram os estudos olhando para música erudita, para música clássica, porque não tem letra, né? Então, assim, a letra também.
o texto, né, da música é muito importante também para como você interpreta. Então, música erudita não tem, fica mais fácil de você só ver como que aquele som impacta o seu cérebro e tal. Mas quer dizer que, tipo, você vai me dizer que se você escuta uma música do Milton Nascimento, ele cantando, você não. Aquilo não abala você de alguma maneira? Ou o Ney Matogrosso, que tá lá rebolando a bunda dele no palco. Né? Tipo, isso não tem valia? Não serve? Está diminuindo e não elevando um povo? A música, ela é fruto do contexto cultural que a gente está. Para uma criança que, de certos contextos, que vê um cara da mesma cor que ela num palco cantando uma música, isso tem um peso de expressão muito importante, né? Quando a gente se identifica, quando a gente vê alguém produzindo arte que é igual a gente, isso é muito importante. Mais do que a batida por minuto ou qualquer coisa assim, né? Então, eu me incomoda um pouco quando as pessoas falam isso, sabe? E no Fica com meio da raiva, assim. psicologia. Te pode falar que você tem É. raiva, E, na- e, revolta. olha, É. tem cheio de psicólogo com esse papinho de que, ai, porque a música, ai, muda o seu cérebro, lá, 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 lá. Tipo, sim, vai ser a música lá do Vivaldi ou vai ser a música do Rubel ou sei lá, que seja da Anitta, não importa. Mas se aquilo faz sentido pra você, você vai se conectar e vai mexer com o seu cérebro. Sabe uma coisa que se a gente olhar também quem fez as pesquisas, né? Porque quem fez a pesquisa geralmente vai ser o europeu, que é onde veio essa música, vai ser lá o estudo. Então, existe esse estudo feito no Brasil, num país com maior parte da população negra, ou só na Europa com a maior parte da população branca? Vai existir uma diferença nesse sentimento. E, nossa, eu acho que a música é tão maravilhoso nisso de como pensar. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente já tem no padrão, né? Isso também é explicado emocionalmente, comportamentalmente, que a gente vai achando que a música velha que era boa e a música nova que é a música chata, né? Que é a música, porque agora tem mais palavrão, agora tem mais isso, tem mais aquilo. Tipo, não, a música sempre teve tudo isso. Só tá tendo coisas diferentes que acontecem na vida e, de novo, retrata a sociedade, né? E eu acho tão maravilhoso como a gente muda também. Eu lembro, por exemplo, quando eu era mais novo, eu gostava mais de música eletrônica. Mas eu sempre tive um pé na MPB, porque eu sempre gostei muito da letra da música. A letra da música foi sempre muito importante pra mim. E eu lembro desde que eu me conheço como gente, eu sempre tive uma revolta daquelas músicas que são só duas frases e a música toda se repete. Apenas as duas frases, três frases da música toda. Pra mim isso era uma falta de criatividade, de cadê o resto da música? Cadê o resto da história que você tá contando aqui? Do sentimento que você tá criando? Você parou em três frases. Tá faltando coisa aqui. Não quer dizer que tenha música gostosinha assim? Tem. Mas pra mim é uma falta de criatividade você só fazer três palavras. Aí você pega a letra do Racionais, por exemplo, que aqui em casa estamos criando uma tradição que é todo domingo é só música brasileira. É Ai, que música legal! brasileira que acontece. No domingo passado estava ouvindo o Racionais. E aí não tem uma coisa que se repete naquela música. Aquela música é uma história, é É, um uma história livro que foi corrida. escrito e está sendo contado. É tipo, é isso aqui que é uma obra. Olha, olha, isso aqui é o que o Bruno adolescente adoraria ter contato. Mas eu não gostava de rap quando era adolescente. Era mais nessa parte eletrônica. Mas era o tipo de música que estava ali pra mim. E eu não sabia, que era uma história sendo contada, palavra por palavra, e sem essa repetição, que são três frases só e não tem criatividade nenhuma. Mas enfim, você falou da sua revolta, quis dizer da minha revolta aqui também, que é a falta Ó, de mas criatividade. eu acho que tem uma coisa que a gente tem que se revoltar sim, que aí Tem é com a várias. música atual comercial. Eu anotei um trecho aqui que eu queria ler pra vocês, que é: na maior parte, o que a gente tem hoje, na maior parte da música pop eletrônica viral e urbana contemporânea, são estímulos sensoriais excessivos, com zero espaço para sutileza ou para complexidade preditiva. É música treinada para te dar um pico rápido de motivação, sem contemplação, sem pausa, sem construção. E o que que isso faz com o cérebro? Ele reduz a tolerância à complexidade emocional, ele aumenta o ciclo da ansiedade e exaustão, desregula, pode gerar uma desregulação dopaminérgica,
associação inconsciente entre presença e hiperestimulação. Aí, nisso eu queria entrar um pouquinho. Porque, por outro lado, né, eu falei que me incomoda a gente não conseguir contemplar mais a música e perceber e tal. E aí você tá nas redes sociais e você tem pedacinhos de música. Então, quando você, sei lá, você pode conhecer uma música do TikTok ou do Instagram e tal, porque você escuta aquele pedacinho. Às vezes você escuta a música inteira, você nem se liga que aquela música que você tá ouvindo é a música lá que viralizou e tal. Porque elas são um produtinho, né? A música também pode ser produtizável e tal, enfim. Só que aí eu acho que entra nessa coisa do automático, que não é só culpa da música ou sei lá, dessas produções feitas para vender e tal. É como a gente consome, é o nosso processo de consumir essas produções, né? Então, você tá lá trabalhando, não sei o quê, você só quer um barulho de fundo e tal, não importa muito o que que é sobre como você consome, né? Então, acho que é uma reflexão que tem que ficar pra gente. Eu me sinto muito mal assim, de não conseguir ouvir música de um jeito assim, só ouvindo música, que era uma coisa que eu fazia mais e que hoje em dia é mais difícil para mim. Porque eu acho que é importante, né? A gente, quando você sai para correr, tem um peso que tipo de música você está usando, quando você está ouvindo, quando você está trabalhando, é, a música ela dá um tom, né? Dá, e eu me recuso a abandoná-la, eu me recuso a não prestar atenção. Sempre que possível, por exemplo, vou pegar o metrô, vou fazer essa viagem, assim, eu tento colocar músicas e músicas que eu presto atenção, assim, sabe? Músicas que eu preciso parar e ouvir. E esse negócio de correr é engraçado porque, vamos mudar um pouco de música, mas para não, senão vai ser só música, esse episódio é tão maravilhoso que é música na forma de arte. Mas eu sempre corri com música calma. Eu nunca consegui correr com música rápida. Ah, Sabe quando você vai na é? academia e tem aquelas músicas? Sim, Eu tá, preciso tá, botar tá, tá. música tipo Rubel, Lineker, assim, que tá cantando devagarzinho. Eu vou fazer eu correr, eu não preciso da música pra me fazer correr. Porque eu acho que aquilo me gera agonia, assim, sabe? É muita, tipo, é pressão, é tipo. Eu não tô é, fugindo de eu nada, não né? tô, Estou não, relaxando. não. A do Rock Balboa eu gosto ainda, porque ela não é agressiva, ela é boa. Mas essas músicas que causam agressão, que eu tenho que ouvir assim pra fazer a coisa de boxe, é tipo, não. Eu vou botar uma música calma, e não é música clássica, não é Vivaldi, não é Rubel mesmo, é Coldplay não, Coldplay tá muito depressivo, não consigo ouvir tanto Coldplay mais. Mas enfim, eu preciso de música boa, assim. Eu tenho uma playlist que estará na descrição desse episódio, estará depois a nossa playlist do Corajosamente, e também vou pôr essa playlist que chama Sentimentos Bons. E essas playlists eu coloco música que me causam esses sentimentos, que é playlist que eu posso ouvir em qualquer situação da vida, mesmo se eu for correr. Tem um cara, eu só vi no TikTok, eu não sei se ele tá no Instagram, que é um cara barbudão assim, eu não vou lembrar o nome agora. E ele tem um quadro que chama Músicas que dão negócio. E aí ele tem as playlists maravilhosas, tipo assim, músicas que dão negócio, músicas que não sei o quê. E aí, músicas com introdução matadora, que você sabe que música que é e tal. É muito bom, enfim, maravilhoso. E a menina do Gostosas Também Choram, eu acho que ela também tem umas playlists legais que ela faz e tal, enfim. Mas a gente é muito do cinema também, né, Bruno? Assim, a gente fala muito de filme aqui no Corajosamente e tal. E eu fico até, eu tenho até medo de indicar filme para as pessoas, porque não só eu e Bruno, nós gostamos de filmes contemplativos. Sabe, filme que não acontece nada? Que as pessoas falam, ah, mas esse filme não aconteceu nada. A gente, como não aconteceu nada? Como assim? Esses dias eu tava vendo um cara falar de uma parte do Francis Ha, que eu não tinha me ligado, do filme, que tem uma hora que ela sai, que a amiga dela vai embora, e que ela sai correndo descalça na rua. Não sei se você vai lembrar. E aí ela olha pro chão, ela tá descalça, assim, ela tá com o pé no chão. E ela é bailarina, né? Ela dança. E aí, depois desse momento no filme ela se aterra, porque ela não tem casa, ela não tem relacionamento, ela tá sempre voando, né? O pé dela nunca tá no chão. E depois desse momento que ela vê assim,
que ela tá perdendo a amiga e tal, ela bota o pé no chão, assim. Isso olha, tipo, é uma ceninha ali dela descalça na rua. Eu gosto de filmes assim. E eu sei que não é todo mundo que gosta, né? Assim, se você, sei lá, se gosta de filme de ação e tal, talvez esses filmes realmente não façam sentido, mas pra mim, assim, essa coisa do sensível tá nesses detalhes e tal, nossa, amo muito, meu Deus. Gostamos muito, inclusive já temos vários episódios sobre filmes, sobre livros também, a Biblioteca da Meia-Noite, gostosíssima. Eu acho muito maravilhoso a parte de filmes, principalmente naqueles filmes em que você assiste, quando você assiste de novo, te causa um outro sentimento, assim, sabe? Tem filme que você nunca mais vai ver na vida, né? Por exemplo, tem um filme que eu vi que eu até cheguei a comprar o filme depois pensando, eu quero mostrar esse filme para os outros, mas eu nunca mais tive coragem de voltar nele e eu já recomendei, que esse filme que chama Animais Re- Noturnos. Requiem para um sonho. Animais Não, Noturnos, não. eu não consegui assistir de novo também. É, Nossa, Bruno, nossa. pelo amor de Deus. É um filme bom, é um filme que tem trocentas coisas ali, mas é um filme que eu não acho que é feito pra ver de novo. Eu acho que é pra ver uma vez só. E eu lembro de. Foi a primeira vez que eu senti. Eu assisti esse filme no cinema e eu lembro de me sentir tão desconfortável que eu queria sair do cinema quando eu tava assistindo o filme. Eu lembro de estar sentado assim, eu lembro de pensar em ir embora do cinema por causa do desconforto que o filme tava me causando. E é isso que vem na minha mente do filme, assim. Tem atores maravilhosos, a história é importante, mas nossa, como é um filme desconfortável em alguns Mas momentos. porque você fala por conta da paralisia, como a gente se sente impotente diante como aquela coisa dele tá tão impotente diante da violência, né? Uhum. Assim, é disso que você E, tá falando, né? Que e esse filme é assim, é um filme sem muito spoiler, né? Spoiler leve, que é um cara escreveu um livro. E aí a gente tá sabendo como é a história dentro do livro. Então tem duas histórias acontecendo. Uma é a história do filme e a história do livro dentro do filme. E é nessa história do livro dentro do filme. Ou seja, é uma ficção dentro da ficção, mas ela causa um desconforto que é justamente isso, dessa impotência, dessa paralisia, desse sentimento de que aquilo é real, de que aquilo é real. Nossa, e aí tem outros filmes, por exemplo, A Grande Beleza, maravilhosíssima, que eu já vi umas 30 vezes, se não mais, que eu já parei de contar já faz algum tempo, que eu assisto e vem coisas novas quando eu tô assistindo o filme. Como vem sentimentos diferentes e vem que é uma coisa também que é da música, que é da arte, que é como é gostoso também você ver um filme ou ouvir uma música de quando a gente ouvia na adolescência e depois você ouvir de novo depois de adulto. Depois de já ter se relacionado, já ter casado, já ter isso, já ter filho, já não tem filho. De como esse sentimento você ouve a música e pensa, nossa, como é diferente essa música. O que tá diferente? Como ela tem uma profundidade, como. E a Grande Beleza, eu sinto que é uma coisa parecida, assim, ela é de 2013, se eu não me engano, Grande Beleza, já tem seus mais de 10 anos. Então, existem momentos da minha vida diferentes, momentos em que eu estava passando por coisas na terapia que o filme retratava, momentos que depois eu já tinha superado aquilo e assisto o filme e olho, nossa, eu lembro desse momento em que o Bruno estava assim, de que eu estava dessa maneira. E como a música traz isso e como o filme traz muito isso. Aquele outro filme 7 Minutos Depois da Meia-Noite também, que é um filme muito especial pra mim, de como eu assisto ele hoje e tenho sentimentos diferentes sobre o filme, que hoje é um filme mais gostosinho pra mim. Antes era um filme que me causava muita dor e tocava em locais que estavam muito à flor da pele ainda. A música à flor da pele também. Enfim, eu vou ficar quieto agora. e é a mesma coisa com livros, né? Porque eu acho que o livro a gente tem a chance de você que cria o filme do livro na sua cabeça. Então você cria a imagem do personagem, você cria o cenário. é, E aí, assim, eu acho é curioso quando você vê um filme de um livro que você leu, porque, né, você fala, nossa, eu não pensava assim, eu não achava que o personagem era assim e tal. E às vezes é frustrante, às vezes não e tudo. Mas voltar para um livro que você já criou o cenário, tipo, sei lá, eu reli Dom Casmurro começo do ano. Tipo, que eu li muito nova, assim. E quando você lê Dom Casmurro e você é uma menina, você, né, assim, é uma coisa, assim. Quando você é uma mulher adulta,
Você fala, Capitu, minha rainha, minha filha. É, então, enfim, eu acho que o, eu não sei, assim, eu acho que eu não reli tantas coisas. Não, eu reli Paulo Coelho agora adulta e achei chato pra caralho. Porque, e eu já falei milhões de vezes aqui, né, do Paulo Coelho e tal, mas, tipo, eu fiquei incomodada com o livro, eu não entendi o motivo. E aí, uma. Eu vi uma crítica literária falando esses dias que é que Paulo Coelho, esses livros, no momento que eles foram escritos, esse discurso, essa conversa, ela era nova. Hoje, ela não é mais, entendeu? Então você lê, você fala, "Ah, que negócio cansativo, sabe? Enfim. Então, mas eu acho que eu não sei, eu acho que eu preciso reler outras coisas, assim, que me impactaram quando eu era mais nova para ver agora. Mas é muito legal você ser uma mulher adulta e olhar para essas histórias e falar, não é bem, não gostei, não é bem isso, não achei legal. Fora que, além disso, né, gente, vocês sabem que é, eu sou uma pessoa dos animes ultimamente, né? Assim, nos últimos anos, inclusive, que agora eu estou assistindo Naruto, que é a minha série da hora do almoço. Já termino, tô quase terminando One Piece, né? Que a gente tá no final agora, só um episódio por semana. Tem um ódio, odeio um episódio de 20 minutos por semana. Queridos, vamos trabalhar, né? Vamos. O homem tem 80, 90 anos lá, o cara que escreve. Sei lá, né? Vamos ter uma pressa aí pra terminar esse rolê. E, e eu tô assistindo Naruto. E é isso. Cintia, se tem uma pessoa que com 80 anos não tem na vida, é pressa, Cintia Cruz. Uma pessoa com Nossa, 80 anos não que tem pressa. ódio! Ele não tem. Toda semana eu falo pro Lu, eu falo, não vou assistir, vou esperar acumular uns 3 episódios, que eu acho um absurdo. Esse homem não trabalha nunca. Quando ele trabalha, ele faz um episódio de 15 minutos, solta um por semana. Onde ele acha que ele vai parar assim, querido? A pessoa Não. com 80 anos já desbloqueou todas as tarefas, Cintia Cruz. Ela vai Ah, fazer o que então. ela quiser quando ela quiser, Cintia. Porque, ó, você assistir um episódio por semana de Succession é uma coisa, que é 1 hora de. Você fica 15 minutos de One Piece. Não, né, amores? Pelo amor de Deus. Enfim, não quero entrar nesse detalhe. Vamos para dicas? Ou tem mais alguma coisa para falar? Como é que tá? Dicas, Cintia Como Cruz, é que esse tá? episódio é dicas. Todos os nomes que estão mencionados aqui eu estou anotando, porque depois estará na descrição, porque esse episódio está dicas maravilhosas. Já tem os filmes, os livros, as Ó, pessoas. quero deixar de Aham. dica o Amélie Poulain, que eu reassisti esses dias. Uhum. Ai, gente, que filme gostosinho, né? É muito gostosinho. E eu gosto, deve ter um nome pra isso, mas esses filmes, é que eu só lembro de filmes franceses que tem essa coisa do filme ser narrado, sabe? Uhum. Ou não só francês, né? O Benjamin Button eu acho que também é e tal. Mas eu assisti Amélie Poulain e assisti A Dupla Vida de Veronique, ai, que maravilhoso também. Mas essa coisa da narração no filme eu gosto muito, assim. Gosto muito. Me faz pensar, na verdade não me faz pensar porque não tem a narração, mas falando isso me fez pensar daquele autor que eu nunca lembro como pronunciar o nome dele, que fez o Volver, o Almodóvar. O Acho. Almodóvar. Consegui, olha aí. Era só não ter Conseguiu, mas pensado. Era só não ter pensado. Ah, eu acho muito gostoso esses filmes dele. Ah, não tem narração, né? Bem, o quarto não, não tem tem. narração. O novo dele tem, que é o quarto. Ele tem uma narração ali. Sabe? Você assistiu o quarto, Do né? quarto ao lado? O Das quarto ao lado. Isso, é amigas? o quarto ao Sim, lado. sim, sim. Isso. Ele tem uma Sim. narração. Mas geralmente não tem. Bem, você me falou Ah. desse coisa mais antigo. Mas enfim, tava te interrompendo nas suas dicas. Continue, por favor. Não, não. Eu tava perguntando quais são as suas dicas, mas ó, eu queria falar de Dreamers, porque já que estamos falando de militância, de movimentos culturais, sociais e tal, não sei o quê, eu acho que Dreamers é bem um soco no estômago também para, né, se manifestar e contra as coisas quando a gente está num lugar de privilégio, é um outro rolê, mas é lindo esse filme, tem várias referências também, porque eles gostam muito de cinema, enfim. É,
eu vou deixar Amélie Poulain e A Dupla Vida de Veronique, que eu acho que são filmes que não acontece nada, mas acontece tudo. Eu vou deixar um filme que não acontece nada e acontece tudo, que é Os Dias Perfeitos. Maravilhosíssimo. Ai, Bruno, Dias sim! Perfeitos do Japão, lá Meu filme japonês, que não Deus, acontece meu nada e acontece Deus. tudo. Vou deixar um controverso aqui, que é Dirijo o Meu Carro. Acho que essa é a tradução do filme. Esse não acontece nada mesmo no filme, e eu gosto do filme. É um pouco Ah, parecido daquela série que você recomendou no último episódio sobre, não era cenas de um casamento, acho. Porque tem o filme e tem a é. série, né? É Não, cenas de um casamento? a É a série, série, né? É a série da HBO, Nossa, é. meu Porque a Deus. série começa assim, começa no meio da relação de um casal, de duas pessoas e termina no meio da relação de duas pessoas. Não tem começo, meio e fim. Você tá numa janela Ela tem temporal ali. cenas, é, Ela é. tem cenas. E eu acho que o Dirijo o Meu Carro é a mesma coisa, ela tem cenas. E é isso. É como se você tivesse, ao invés de estar, por exemplo, você vai assistir um filme de guerra, aí te explica o lado do mocinho, o lado do vilão e as coisas. Não, esses filmes que são mais cenas, ele é assim, você como se estivesse ali do lado deles. Como aquele que é a trilogia lá do Nascer do Sol, antes do sol se pôr, depois que o sol já nasceu e depois que a lua veio. Não lembro o nome desses negócios aí dessa trilogia. É a mesma coisa, duas pessoas conversando. E aí ela tem começo, meio e fim, mas é uma janela na vida das pessoas. E eu acho isso muito gostoso. Eu acho que é muito gostoso quando acontece isso, que não é uma história só normal, assim, sabe? Que vai te explicar tudo. Não, é uma história que você vai sentar, você vai receber informação e você vai sair. E você vai viver com aquela informação. É só isso. E você decide o que fazer. Ninguém tá te explicando nada. Você decide se você gostou, se você não gostou, se vai ter um final melhor, se não vai ter, não interessa. É uma janela que você tá vendo. E eu acho que filmes assim são gostosinhos. E Os Dias Perfeitos é assim. Hum, E eu acho que é por isso que o último livro que eu li mexeu muito comigo e tal, que é o de quatro, da Miranda July. hum. É... tem mas eu acho que porque não é sobre o final da história, o que acontece e tal, mas sobre as coisas que ela tá sentindo nesse processo, assim, né? Ela tá com 45 anos, ela tá entendendo que a sexualidade dela tá mudando muito, assim, né? Quem ela é no mundo, o quanto ser alguém sensual, desejável, não tem mais esse lugar, enfim. Então, não é sobre, nossa, mas essa história não tá tão amarrada, não sei o quê, não. Eu acho que é muito mais sobre essas reflexões que ela levanta que eu gostei bastante, assim. Eu vou deixar uma dica de música também, sentido isso que não é uma música nova, mas é uma música que eu ouvi, acho que foi o ano passado. E eu acho que eu ouvi essa música finalmente como um adulto. Porque eu lembro de já ter ouvido essa música, mas eu não tinha ouvido ela como um adulto. Que é a música Construção do Chico Buarque. E essa música realmente mostra como é o poder da arte ali, sabe? De pensar no como é política, sem ser política, como ela é viva, como ela é. Construção, Chico Buarque. Eu acho que essa é a música, aquela música que você tem que sentar e ouvir, e depois você tem que sentar e ouvir com a letra dela, sabe? Para você ler cada palavra que ela é dita. E até se depois você for pesquisar análise, tem várias pessoas que fizeram análise dela, mas eu acho que antes de pesquisar análise, eu acho que só de ouvir ela com atenção mesmo, ela tem um poder tão gigantesco da história que ela está contando ali, que é uma história antiga, que é uma história nova e que é uma história que vai continuar por algum tempo nessa música. E ela é maravilhosa no como ela conta essa história. E é Chico Buarque, né, contando essa história maravilhosa em forma de canção. E aí tem Tim Maia, tem. Vou ficar aqui. Quantos dá pra fazer o episódio? Quantos dias já estamos aqui? É. Olha, gente, se vocês quiserem mandar dicas pra gente de músicas, filmes e peças, nossa, a gente nem falou de teatro, né? Tá Nossa. vendo? Não tem Uhum. fim. É, Esquecemos de teatro. por favor, mandem, as diquinhas que a gente vai gostar. E estamos amando os comentários de vocês. A gente recebe as mensagens, né, no privado e tal. É muito bom saber que essas conversas, elas
tocam vocês de alguma maneira, elas geram reflexão. Então, esse é o nosso intuito, né? De que esses papos não fiquem só entre eu e o Bruno, e que vocês gostem e que isso gere coisas legais. Acho que é isso. Sim, inclusive pedimos desculpa caso demoramos às vezes para responder uns poucos mensagens, que às vezes não conseguimos responder mesmo, mas estamos sempre lendo lá e compartilhando um com o outro também quando recebemos. Um outro recado especial no final também é: não esqueça de avaliar o episódio, de dar as estrelinhas, de dar um review lá na plataforma que você está ouvindo. Não te custa nada, vai te demorar alguns segundos para fazer isso. Pode dar as estrelas máximas, como sempre, né? Óbvio, se não for dar a estrela máxima, por favor, nem perca seu tempo. E é isso, Cintia Cruz, maravilhosíssima. Ótimo. Então, gente, beijo, até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.